Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos fazer uma incrível jornada pelo tempo e explorar as maravilhas das 10 civilizações antigas que deixaram um impacto duradouro na história da humanidade. De pirâmides majestosas a templos grandiosos, essas civilizações moldaram o mundo em que vivemos. Aqui mergulhamos na história e na cultura dessas civilizações incríveis. Aborígenes. Os aborígenes são reconhecidos como uma das civilizações mais antigas do mundo, com raízes que remontam a cerca de 50 mil anos atrás. Eles são os povos indígenas da Austrália e habitaram o continente antes da chegada dos colonizadores europeus. A cultura aborígene é profundamente enraizada na ligação com a terra, com uma espiritualidade rica e complexa que valoriza a conexão com a natureza e a ancestralidade. Eles possuem uma rica tradição oral que preserva histórias, mitos e conhecimentos transmitidos de geração em geração. Apesar dos desafios enfrentados ao longo da história, os aborígenes continuam a lutar pela preservação de sua cultura e identidade, tornando-se uma parte vital da história e diversidade cultural da Austrália. Jiaú foi uma antiga civilização localizada na China, com uma história que remonta a cerca de 9 mil anos atrás. É notável por ter produzido algumas das primeiras evidências de vinho e de arroz, indicando uma sociedade agrícola avançada. A cultura de Jiaú também deixou vestígios de instrumentos musicais, incluindo flautas de osso, que sugerem um interesse pela música e expressão artística. Essa antiga civilização contribuiu para o desenvolvimento de práticas agrícolas inovadoras e marcou um estágio crucial na história da China, desempenhando um papel na evolução cultural e tecnológica da região. Mesopotâmia. A Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização, floresceu entre os rios Tigre e Eufrates, na região que agora é o Iraque. Essa civilização se destacou em áreas como agricultura, arquitetura e governança. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo, que foi usado em tabuletas de argila para registrar informações econômicas, legais e religiosas. A Mesopotâmia é famosa por suas cidades-estado, como Ur e Babilônia, e suas construções impressionantes, incluindo os zigurates, templos em forma de pirâmides. Essa civilização antiga desempenhou um papel crucial na fundação da sociedade complexa e da governança que moldou a história futura. Egito Antigo. O Egito Antigo é uma das civilizações mais icônicas da história, com uma linhagem que remonta a cerca de 3100 a.C. Localizado ao longo do rio Nilo, o Egito Antigo prosperou devido à fertilidade das terras proporcionada pelas enchentes anuais do rio. Eles são conhecidos por suas impressionantes pirâmides, como as de Gizé, e pela inovação na arquitetura e engenharia. Além disso, desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica, usado em monumentos e papiros para registrar eventos históricos e religiosos. A sociedade egípcia também era profundamente espiritual, com crenças na vida após a morte e rituais de mumificação. O Egito Antigo é uma das civilizações mais estudadas e reverenciadas por suas contribuições duradouras para a arte, ciência e cultura. Grécia Antiga. A Grécia Antiga é conhecida por sua influência duradoura em áreas como filosofia, democracia, arte e ciência. Com uma história que se estende por vários milênios, a Grécia Antiga viu o surgimento de cidades-estado como Atenas e Esparta. A democracia ateniense é um dos marcos mais notáveis, onde os cidadãos tinham direito a participar nas decisões políticas. Além disso, a Grécia Antiga produziu filósofos notáveis como Sócrates, Platão e Aristóteles, cujas ideias moldaram o pensamento ocidental. Nas artes, produziram epopeias como a Ilíada e a Odisseia de Homero e a arquitetura icônica dos templos como o Partenon. A Grécia Antiga é uma das civilizações mais influentes da história e continua a desempenhar um papel importante na cultura e na política do mundo moderno. Maia. Os maias foram uma das civilizações pré-colombianas mais notáveis das Américas. Localizados na Mesoamérica, que abrange partes do atual México, Guatemala, Belize e Honduras, os maias floresceram por mais de 2000 anos. Eles desenvolveram um complexo sistema de escrita hieroglífica, sendo uma das poucas civilizações indígenas das Américas a fazê-lo. Seus templos e pirâmides, como o famoso templo de Kukulcã em Chichén Itzá, são marcas distintivas de sua arquitetura avançada. Além disso, os maias eram astrônomos habilidosos, criando calendários precisos, como o calendário maia longo, que é notável por sua precisão. A civilização maia deixou um legado duradouro em termos de cultura, conhecimento matemático e astronômico, e sua influência é sentida até os dias de hoje nas comunidades maias modernas. Império Romano. O Império Romano é amplamente considerado um dos maiores impérios da história.
Originado da cidade de Roma, na Itália, cresceu para englobar vastos territórios que abrangiam a maior parte da Europa, partes do Oriente Médio e do norte da África. Os romanos eram engenheiros talentosos e construíram uma extensa rede de estradas, aquedutos, pontes e edifícios notáveis, como o Coliseu. Além disso, o Império Romano deu ao mundo a lei civil, que influenciou sistemas legais em muitas partes do mundo. O Império Romano também desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo. No entanto, após séculos de expansão, o Império eventualmente entrou em declínio e dividiu-se em Império Romano do Ocidente e do Oriente, com o primeiro finalmente caindo em 476 d.C. O Império Romano deixa um legado duradouro na cultura, na língua e na lei. Império Mongol. O Império Mongol, liderado por figuras notáveis como Genghis Khan, é conhecido por ser um dos maiores impérios contíguos da história. Originados das estepes da Ásia Central, os mongóis conquistaram territórios vastos que se estendiam da Europa Oriental à Ásia Oriental. Eles eram guerreiros ferozes, conhecidos por suas táticas militares e capacidade de mobilização rápida. Além de conquistadores, os mongóis promoveram o comércio e a interação cultural ao longo da Rota da Seda, ligando o Oriente e o Ocidente. Sob o governo do neto de Genghis Khan, Kublai Khan, a dinastia Yuan estabeleceu o domínio sobre a China, fundando a capital Dadu, hoje conhecida como Pequim. No entanto, após a morte de Kublai Khan, o império começou a declinar e se fragmentar em sucessivas dinastias. O Império Mongol deixou uma marca duradoura na história da Ásia e das regiões conquistadas. Império Persa. O Império Persa, também conhecido como Império Aquemênida, foi um dos impérios mais influentes e extensos do mundo antigo. Fundado por Ciro, o Grande, no século VI a.C., o Império Persa se estendia desde o Egito até a Índia e da Grécia até o atual Irã. Os persas eram conhecidos por sua tolerância religiosa e sistema de administração eficaz. Dário, o Grande, introduziu a primeira moeda padrão, o dárico, facilitando o comércio dentro do império. Além disso, eles construíram uma extensa rede de estradas, conhecida como a Estrada Real, que permitia rápida comunicação e transporte. No entanto, o império enfrentou desafios, incluindo a invasão de Alexandre, o Grande, que levou à fragmentação e à formação de sucessivos impérios persas. A cultura persa deixou um legado significativo na arte, arquitetura e filosofia, moldando a região que é hoje o Irã. Civilização Inca. Os Incas, localizados na região dos Andes, na América do Sul, construíram um império notável que se estendia por uma vasta área, incluindo partes do atual Peru, Equador, Bolívia e Chile. Seu sistema de engenharia era excepcional, com estradas bem planejadas e uma rede de mensageiros conhecidos como chasquis. Os Incas também eram conhecidos por suas habilidades em agricultura em terrenos montanhosos, com terraços de cultivo que permitiam o crescimento de culturas como a batata e o milho. Sua capital, Cusco, era uma cidade impressionante com templos e edifícios feitos de pedra polida. No entanto, o Império Inca foi conquistado pelos espanhóis liderados por Francisco Pizarro em 1533, marcando o fim do domínio Inca na região. Mesmo assim, muitos aspectos da cultura Inca. E aí está, pessoal, nossa emocionante exploração das 10 civilizações antigas chegou ao fim. Espero que vocês tenham desfrutado desta jornada através do tempo tanto quanto nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo fascinante sobre história e cultura. Deixe nos comentários quais outras civilizações antigas você gostaria de conhecer mais. Até a próxima viagem no tempo, e obrigado por assistir!